o Casolens aí acho que fez uma explicação assim, eu concordo em grande parte. Só que vários desses regimes que você comenta aí são muito frágeis. O Egito, por exemplo, Sim, sim. é um país instável hoje. Ele tem sido instável por muitos anos, a situação econômica é muito ruim. Então, o governo do Egito teme seu próprio povo. Então, se tiver grandes manifestações pró-Palestina, aquilo é perigoso para o próprio governo palestino. Aí, por exemplo, cai esse governo, tem grandes manifestações, uma espécie de nova primavera árabe, grupos, Irmandade Muçulmana. Volta a Irmandade Muçulmana. Volta. E aí, você tem uma situação totalmente diferente, porque daí tem um grupo que vai priorizar a causa palestina, porque foi justamente isso que mobilizou as pessoas. Sim. Então, eu acho que, eu concordo, eu acho que hoje o Irã não quer atacar o Israel diretamente, mas uma vantagem que essa situação traz para o Irã, além do fim, por enquanto, da aproximação de Israel com o mundo árabe, né, como você disse, a Arábia Saudita, é que o Irã também, o governo iraniano, é muito instável, é muito frágil e passou por as piores manifestações em anos e teme seu próprio povo. E essas pessoas estão com muita raiva por causa de desemprego, por causa da falta de perspectiva. Então a causa palestina, ela ajuda o governo a desviar a atenção. E eu lembro disso, eu acho que uns 12 anos atrás eu viajei pelo Irã e a gente foi para a capital religiosa de Qom. E a gente virou a esquina em algum momento e no meio estamos numa grande manifestação pró-Palestina. E aquilo foi claramente incentivado pelo governo, né? Ou seja, não há plena liberdade de expressão no Irã. Então, quando há uma grande manifestação, ou é realmente perigoso, porque é contra o governo, ou é algo que o governo incentiva ocasionalmente. Então, o governo iraniano agora tem uma oportunidade para mobilizar as pessoas para que eles temporariamente esqueçam dos muitos problemas internos. Só que isso também é perigoso, porque se você chega a um ponto que as pessoas estão na rua, estão com raiva e eles vão pressionar o governo a fazer mais do que só xingar Israel. Eles vão querer fazer, de repente, alguma postura mais assertiva militar, etc. E aí o governo pode acabar fazendo um erro de cálculo, porque exagerou na mobilização do seu próprio povo. Então, eu acho que essas coisas, a gente... Diferentemente de outras regiões do mundo, há uma desconexão profunda em vários países do Oriente Médio entre a população e os governantes. E aquilo é sempre muito perigoso. E isso aconteceu claramente quando, isso é um clássico, quando o ex-presidente do Egito, na Primavera Árabe, ele disse, e tinha milhões de pessoas nas praças pedindo a renúncia do presidente. E os assessores mostraram as fotos e na TV, ele falou, aquilo é impossível, eles me amam. Aquilo é fake, isso não existe. Porque ele tinha perdido há tantos anos, o cara ficou no poder, enfim, o Mubarak. Ficou de 81, enfim, de 81 a 3 2011, 30 décadas. anos. Não tinha nenhuma noção das ruas. E o cara, e aí, enfim, até que ele tinha que renunciar porque, enfim, o país estava em chamas. Olha, a Síria, por exemplo, né? Também, mesma coisa, grandes manifestações, uma guerra civil terrível. Então, eu acho que é mais por ali. Tá, mas deixa eu só complementar uma coisa, e eu quero ouvir também a opinião do Avi sobre isso. Eu acho que tem um fator novo no Oriente Médio que a gente ainda não consegue calcular de maneira clara. Qual vai ser o peso dele, que é o fator China. A Rússia sempre fez parte da geopolítica do Oriente Médio, bem ou mal, em momentos mais distantes, em momentos mais presentes. Na Guerra Civil Síria, por exemplo, a Rússia foi a principal força de garantia do Bashar al-Assad no poder, mesmo depois de, 700 mil mortos. O caso chinês é um caso interessante, o Oliver conhece bem essa dinâmica. A China, ela, mesmo já na condição de segunda maior potência do mundo, desde 2013, 2014, ela evitava lidar com os temas de Oriente Médio, ela se abstinha muitas vezes na ONU sobre esses assuntos. A China tem uma defesa histórica da causa palestina, porque a China reconhece a Palestina como um país independente em 88, mas ela não é exatamente muito vocal a respeito desse tema. E a China tem boas relações com Israel, principalmente na área de defesa, não é novidade. O Israel mantém
boas relações no campo de defesa com a Índia, com a Rússia, com a China. Mas o caso chinês é interessante porque muito recentemente, não sei se vocês já comentaram sobre isso quando eu estava fora, muito recentemente a China conseguiu, pela primeira vez, garantir um aperto de mão entre as autoridades sauditas e iranianas. Foi uma coisa também absolutamente sui generis nessa equação. Porque da mesma forma como a normalização dos sauditas com Israel é uma novidade, a aproximação do Irã com a Arábia Saudita, rivais geopolíticos históricos desde 79, e mais do que isso, países que são inimigos, de fato, declarados sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas, assim, são as duas maiores potências de uma vertente específica do Islã. O Irã é a grande potência, uma república islâmica xiita. A Arábia Saudita um reino, né, uma monarquia absoluta sunita. E ambos se radicalizaram bastante também. No contexto da Guerra Civil Síria, a gente viu nessa transformação geopolítica, Irã e a Arábia Saudita virando as duas potências regionais, inclusive influenciando os cursos do conflito na Síria, no Iêmen, no Bahrein e em outros lugares. Por que eu estou dizendo desse aperto de mão recente? Porque ele antecedeu imediatamente um outro passo que foi relevante, que foi a expansão dos BRICS, em que Irã e Arábia Saudita também entraram. O que isso significa? Significa que, ainda que eu concorde contigo que a rua árabe, como a gente chama, no caso do Irã, a rua persa, ela é um fator de instabilidade para regimes ditatoriais que podem se enfraquecer muito rapidamente, sobretudo com rede social, a gente sabe a dinâmica. Pode ser que a China seja o fator de garantir, o fiador da estabilidade iraniana.